Shalom pessoal, tudo bem? Depois de um tempo aqui sumido, tô voltando para falar da Parashá Hukat. É a Parashá que eu me casei com a minha esposa, inclusive hoje, na data de hoje, no calendário judaico, nós estamos comemorando 4 anos de casado, bem no Shabat da Parashá. A gente está no fim aqui do Shabat. E essa Parashá ela me marca muito porque toda vez que volta, ela tá falando sobre moral, né? A gente já falou milhares de vezes isso daqui aqui no nosso canal. E agora que os estudos estão sendo bem raros, porque eu acredito que já falamos tanta coisa, que se você voltar aí todas as porções passadas, você vai aprender tanto, tanto, que fica difícil às vezes gravar alguma coisa a mais. E hoje eu vou trazer esse a mais na Parashá Hukat para vocês. A gente já viu muitas vezes aqui a atitude de Moshe de chamar o povo, né, de um povo Ha-Morim, que significa um povo rebelde, tá? Um povo que não se submete, desobediente, e ele fez um mix, né, de amargo, também um povo amargo, uma coisa bem terrível, né? E ele julgou as pessoas aqui. A gente sabe, a gente já aprendeu, e para você que é novo, ou esse estudo não é muito para você, mas é para as pessoas que já acompanham há muito tempo, que já estudam, né? E a gente sabe que essa atitude dele foi um julgamento sobre a segunda geração, que não tinha muito a ver, que não era justo, e por isso ele foi até punido pelo Criador. Primeiro porque ele julgou as pessoas da maneira errada, chamando desse nome, inclusive esse nome foi o que virou o nome do lugar, né? Mervá vem daqui, só tirou a letra mema que colocou o Beit e o rei. E lá pra frente o Eterno chama eles também de rebeldes. O Eterno chama Aharon e Moshe de rebeldes. Olha só o que está escrito aqui em Bamidbar 20. Mas Hashem disse a Moshe e Arão: visto que vocês não confiaram em mim o suficiente para afirmar minha santidade aos olhos do povo de Israel, portanto vocês não vão conseguir, não conduzirão esta congregação para a terra que lhe dei. Lá na frente Hashem chama também, né, Aharon de rebelde, porque vocês foram rebeldes. Então, do mesmo jeito que ele tratou as pessoas, ele é tratado. E na nossa paraxá, a gente nunca fez essa conexão, mas nós vamos fazer agora de uma coisa muito interessante que acontece logo depois que o Eterno ele dá uma prensa em Moshe e Aharon. Ele logo em seguida a Torá já começa a falar do povo querendo atravessar a terra de Edom. Então, vai Shilach Moshe Melachim. Então o Eterno, o próprio Moshe enviou pessoas, né, para Kadesh, que é uma cidade de Edom, para o rei de Edom, dizendo o seguinte: você conhece todas as nossas dificuldades que nos sobreviveram. O que Moshe está fazendo aqui? Moshe está trazendo o contexto de Israel. Ele está trazendo o passado de Israel. Ele está trazendo o início, o contexto, que foi justamente aquilo que ele ignorou quando julgou a segunda geração, que foi uma geração que não viu os milagres. A geração ouviu. E para a discussão ficar muito melhor para você, você deveria ter visto o ano passado, quando a gente passou por essa paraxá, para você entender melhor. Mas julgando que você já viu, então Moshe ele julgou sem contexto e disse que eram pessoas rebeldes, mas por isso ele foi repreendido. E aqui ele está dando um contexto para Edom, né? Lembra lá dos nossos antepassados que desceram no Egito, que moramos no Egito por muito tempo, e que os egípcios trataram duramente conosco e nossos antepassados. Clamamos a Hashem, que ouviu nossa súplica, enviando um mensageiro que nos libertou do Egito, e agora estamos em Kadesh, a cidade da fronteira do seu território. Permita-nos então atravessar seu país. Não passaremos por volta por campos ou vinhas, não beberemos água de poço, seguiremos pela estrada do rei, não virando nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos cruzado seu território. Mas Vaiomer Elav Edom não passará por nós, senão sairemos contra ti com a espada.
vamos seguir o caminho batido, disseram-lhes os israelitas. E se nós ou nosso gado beber a sua água, pagaremos por isso. Pedimos apenas passagem a pé. É apenas uma questão pequena. Mas eles responderam, você não passará. E Edom saiu contra eles, força e espada, fortemente armado. Isso aqui é importante e está relacionado muito com o que eu vou falar para vocês. Bom, aqui tem um quadrinho, né, que a gente estava estudando aqui em casa. Isso aqui não é interessante agora, no momento. Mas o que é interessante aqui é essa parte. O que acontece? Moshe, ele foi, olhando aqui para o lado do que você faz para os outros, Moshe, ele foi injusto. Ele julgou toda a primeira geração como se fosse, toda a segunda geração como se fosse a primeira. E sendo que não eram pessoas diferentes, contextos diferentes, que a primeira geração viu os milagres e viveu, a segunda geração só ouviu, a maioria, né? Toda a maioria ouviu os milagres, não viu muitos deles. E o Eterno justamente usou aquele período para fazer um grande milagre aos olhos das pessoas. Moshe, ele não levou em conta o contexto das pessoas. E por conta disso, logo na sequência, a gente vê acontecer, e isso é uma coisa que não é todos que percebem que estudam a Torá, que quando ele vai se relacionar com outro ser humano, ele também acontece a mesma coisa para ele e para o povo. Que é que aquele ser humano não reconhece o contexto do que está acontecendo com Israel. Israel não era uma nação ao ponto de atacar Edom, que já era uma nação estabelecida há muito tempo. Que Israel, né, que basicamente eram nações irmãs. Então, da mesma forma que Moshe, e aqui eu posso até trocar aqui você, né, eu vou colocar aqui Moshe, da mesma forma que ele julgou os outros, ele foi julgado. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. E por que é importante a gente perceber isso? Porque as pessoas só estão olhando para esse lado aqui, que é o que os outros fazem para você, literalmente. Vou voltar aqui para você. A maioria de nós, eu estou incluindo eu mesmo, né? Nós só olhamos esse lado. O que os outros fazem para mim. E sempre a gente acaba entendendo, né, que isso aqui é injusto, que existe uma série de coisas, etc. Mas a gente nunca olha o outro lado, que é o que eu faço para os outros. Porque isso aqui é uma lógica, né? Isso daqui é uma lógica. Isso aqui acontece sempre. Todo mal que você sofre, de certa forma, você se coloca para sofrer. Você está colhendo consequências daquilo que você faz. Eu vou dar um exemplo aqui meu, né? Então, lá na minha empresa, eu vou dar um exemplo aqui da minha empresa. Lá na minha empresa, né, existe eu tenho uma série de responsabilidades. Eu vou tentar aqui desenhar de uma forma que fique boa, né? Então eu tenho, esse aqui sou eu e tenho uma série de responsabilidades. Entretanto, eu também tenho o meu chefe e eu vou tentar desenhar ele aqui de uma maneira diferente. Aí ficou meio torto. Tomara que ele nunca veja esse vídeo, né? Mas tem aqui o meu chefe. E tem eu, né? O que acontece? Muitas vezes acontece o meu chefe vir até mim e cobrar coisas da maneira errada. Vamos dizer assim, cobrar coisas que eu entendo que são erradas, etc. E eu sofro com isso. Porque muitas vezes são coisas que ele não me exigiu, etc. Mas por que ele me cobra? Aí vem a pergunta. Ele me cobra essas coisas porque tem um outro personagem aqui desse lado, né, que causa isso. Quem é esse personagem aqui? É o cliente. O cliente que contratou um serviço da minha empresa e ele não recebe, né? Ele não recebe o serviço que ele quer. Ele fica bravo porque ele pagou por isso, né? Óbvio. Ele não recebe. Então o que ele faz? Ele vai cobrar o meu chefe. E ele também cobra o meu chefe de uma maneira inadequada. Talvez seja essa a palavra. Vamos colocar aqui, né? Inadequado. Então ele cobra o meu chefe de uma maneira inadequada. E por conta disso, o meu chefe, ele fica com medo, né, das coisas também, né? A empresa dele, a renda dele, ele vem e também me cobra de um jeito inadequado, tá?
Quando eu olho só para esse lado, nossa, que injustiça que eu tô sofrendo. Tô sendo cobrado de maneira inadequada e não tem nada a ver comigo. Mas vamos enxergar o contexto. Existe um outro personagem aqui que trabalha comigo, que é uma pessoa responsável pelo time de desenvolvimento, né? O que acontece? Mais para baixo dessa pessoa tem outras pessoas, e aí são várias, né? Eu vou tentar desenhar aqui rapidinho. Que esse pessoal aqui, né? Esse grupo de pessoas aqui engraçadas, eles são o time de desenvolvimento, né? Tá aqui os bracinhos deles aqui. Então essas pessoas aqui trabalham comigo. Esse time de desenvolvimento é quem vai fazer o produto desse cara aqui, que é o cliente. Olha só o ciclo, que ninguém enxerga isso, né? O que acontece? Muitas vezes eu não cobro a pessoa que está embaixo de mim, e essa pessoa é quem coordena esse time, de uma maneira inadequada também. Mas não inadequada de cobrar, de ser grosso e etc. Mas ao contrário, eu acabo tendo medo de cobrar essa pessoa do jeito correto, de exigir dela do jeito que deve ser, por um defeito de caráter meu, que deve ser um defeito de... A gente até já estudou aqui na Torá, né? Que é não ser duro o suficiente, querer ser visto como uma pessoa boa, boazinha. Então você acaba não cobrando as pessoas inadequadamente. Então eu cobro inadequadamente essa pessoa acaba, por consequência, como eu não cobro do jeito que deve ser, não exijo, não controlo do jeito que deve ser, ela também não cobra esse grupo de desenvolvedores, e como esse grupo de desenvolvedores não se sente pressionado, acabam fazendo o trabalho de qualquer jeito e não entregam o produto, tratam também o cliente inadequadamente. Então, o que acontece? Isso é um círculo vicioso. Eu causei esse círculo. Aonde está o problema de toda essa cadeia aqui? Esse problema está comigo, aqui, eu, né? Eu sou o problema dessa cadeia. Por quê? Quando eu não cobro essa pessoa inadequada, vai gerando uma série de erros e de consequências que lá no futuro, daqui a 2 meses, quando passar o prazo daquilo que eu tenho que entregar, eu vou ser cobrado também inadequadamente por meu chefe. E aí eu fico triste, fico com raiva porque eu fui cobrado de uma forma inadequada, que meu chefe gritou, que falou errado, mas quem causou tudo isso aqui? Fui eu. Então a maioria das... Isso aqui é só um exemplo, tá? Da maioria das coisas que acontecem na nossa vida. A gente sempre tá olhando para cá. Assim como o Moshe, né? Ele sofreu essa injustiça aqui com Edom. Edom não levou no contexto tudo o que estava acontecendo, não deixou o povo de Israel passar. Isso custou muitos anos do povo de Israel, ou seja, foi uma consequência enorme. Se Edom tivesse deixado o povo de Israel passar, Moshe provavelmente teria chegado vivo na Terra Prometida. Mas isso foi uma consequência de um ato. Qual o ato? O ato de julgar as pessoas da maneira errada. Como ele julgou os outros da maneira errada, ele foi julgado da maneira errada. Então qual é a reflexão que eu quero deixar para todos vocês aqui nesse vídeo, né? Que foi até rápido aqui. Comece a pensar e pare para refletir um pouco em todas as injustiças que você sofreu de alguém. Alguém foi grosso com você, alguém te roubou, e comece a imaginar se você também não faz isso. Não importa a escala. Ah, mas eu roubei 20 reais e alguém me roubou 1.000. Beleza, mas o ato continua sendo assim. Continua sendo o roubo. Então você realmente roubou alguém para depois ser roubado. Então comece a pensar sobre isso, comece a refletir sobre quantas coisas você faz para os outros que acabam retornando para você no futuro. E aí você acha que Deus é injusto, que a vida é injusta, porque você sofreu isso. Mas você causa isso muitas vezes. Você se coloca nessa situação assim como eu, né? Aqui tem uma diferença do meu erro para quando isso volta para mim, é uma diferença, sei lá, de uns 5 meses. Mas sempre vai voltar. E o que eu fiz sabendo disso, né? Porque eu não descobri isso hoje. Eu comecei a cobrar essa pessoa aqui embaixo da maneira adequada. E o que aconteceu? O que está acontecendo atualmente na minha empresa? Está acontecendo que esse círculo aqui acabou, quebrou. Então isso não acontece mais. O meu chefe não vem até mim
para me cobrar de uma forma inadequada, porque agora as coisas estão sendo feitas da maneira correta. Ok? Então basicamente é isso, pessoal. Essa é a reflexão aqui, né? Tem algumas coisas que a gente estava estudando aqui na hora da cura do leproso, mas eu acho que ainda não é o momento da gente falar disso, tá? Que o Eterno abençoe todos vocês. Até a próxima.